Noite. Boa noite, pessoal. Professor, boa aula. Até Boa noite. segunda-feira que vem. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, vamos lá. Vou me apresentar, né? Vamos ver se eu apareço aqui. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ricardo. Sou o professor de geometria do cursinho, né? Da Colmeia, né? Vou estar aqui todas as segundas-feiras, a partir das 21h30 com vocês, para a gente estudar geometria juntos, tá bom? Então, hoje a gente inicia nossos estudos de geometria. Vamos ter a geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Tudo isso aí durante o curso, tá bom? E então eu vou sair aqui, né? E vamos ver aqui. Eu preciso compartilhar a tela. Professor, eu vou te colocar como administrador, tá? Tá bom. Prontinho. Obrigado. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Todos estão vendo? Aula 1, conceitos iniciais? Sim, pronto. Ótimo, então vamos começar, né? Então hoje, né, dia 3/6, iremos começar a geometria com conceitos iniciais, né? E de onde surgiu o nome geometria, né? Qual é a importância da geometria na área das exatas, na área da matemática, né? Então a geometria, turma, a tradução dela, né, seria do grego, né, geo de terra e metria de medida. Então, o significado de geometria seria a medida da terra. Por que isso, né? Digamos que a geometria seria o ramo da matemática em que são estudadas figuras e suas características. E ela surgiu da necessidade do homem resolver problemas práticos no seu dia a dia. E de onde surgiu, né? Por exemplo, a ideia que se tem é que o homem da antiguidade ele observava a natureza e da natureza surgiram os conceitos primitivos da geometria. Por exemplo, ele olhava para o céu, via esses pontinhos iluminados aqui, que eram as estrelas, e surgiu a ideia de ponto. Quando ele observava a natureza e via, por exemplo, o mar e o céu, ele começou a ter a ideia do plano, né? Porque, vejam bem, ó, quando ele via o horizonte, ele via uma reta separando o céu e o mar. Aqui não está bem uma reta, né, turma? Mas vamos imaginar que isso é uma reta, né? Então, a partir daí surgiu essa ideia de reta. Quando ele viu, ele dividiu o céu, né? Essa parte do céu e dividiu a outra parte, que é o mar, surgiu a ideia do plano. Isso é uma breve comentário para a gente ter ideia, mais ou menos, de como surgiu a geometria. Então, foi através da observação da natureza. Quando ele começou a observar
a Lua, por exemplo, o Sol ele não conseguia porque o Sol brilha muito forte, né? Mas ele viu que a Lua era uma circunferência, né? Ele não sabia, né? Mas depois foi dado o nome circunferência, tudo. Mas ele pegou essa ideia do formato da Lua para criar uma circunferência, um círculo. E futuramente, com a necessidade, através dessa forma, surgirão rodas, né? Para facilitar o transporte de coisas pesadas. Ele via também, ó, conseguia ver esse formato aqui muito conhecido da gente, da colmeia, né? Que são os hexágonos, né? Olha que interessante, né? E então a geometria tem essa característica, né? Surgiu a partir da observação da natureza. E o homem, através da necessidade dele de resolver problemas, ele foi desenvolvendo a geometria. Depois, à medida que a gente vai avançando, a gente vai comentar esses marcos históricos, né, da geometria, né? Os conceitos primitivos, ó. Professor, Oi. só um minutinho antes de você prosseguir. A Maria Eduarda está pedindo no chat para você voltar alguns slides. Aí precisa ver com ela qual que ela perdeu. Só para não ficar confuso. Fica tranquila que os slides eles vão ser passados como material para vocês, tá? Qual seria o slide? Então, a Maria tem que falar ali no chat, porque ela está falando pelo chat. Uhum. É isso aí, obrigada, viu? É esse? Acredito que sim. É esse, Maria? É o próximo, depois Próximo. desse. Isso, aí, esse aí. Mas Obrigada. Nada, imagina. Mas fica tranquila, Maria, que eu vou passar todo esse material para vocês, tá bom? Então, eu passei muito rápido, né? Mas tudo bem, se você quiser, eu volto, né? E esse slide fala, né, que o ramo da matemática, em que são estudadas as figuras e suas características, é a geometria. E ela surgiu tanto da necessidade de resolver problemas, quanto da observação às formas da natureza. Então, aí eu dei esses exemplos aqui, né? As estrelas, né? Depois o homem começou a unir aqui, ó, e começou a imaginar, né? Aí que foi começando a formar as constelações, né? E vai ficar assim. Deixa eu só ajeitar aqui. O homem ele começou a, a utilizar a geometria de diversas formas, né? Aqui são coisas aleatórias, tá, gente? Não é nenhuma constelação, mas só para vocês terem uma ideia de como que então ele começou a juntar, ó, aí começaram a ver formas, né, das constelações. Então, na geometria, existem os conceitos primitivos, que são aqueles que a gente não tem uma definição. A gente pode até falar, né? O que é um ponto, né? Ponto é um pontinho, né? Mas não tem uma definição da geometria. Então, por isso que eles são chamados primitivos. Então, a gente tem que ter uma ideia, né? São aceitos sem definição e demonstração. Porque a geometria tudo tem uma demonstração, sabe? Mas esses conceitos, ponto, reto e plano, eles não têm, porque são os conceitos iniciais da geometria. Eu poderia dizer, ó, que uma reta é formada por vários pontos, né? Um seguido do outro, infinitos pontos. Infinitos
quando a gente fala infinito na matemática, a gente entende que a gente não sabe a quantidade certa, não sabe onde começou, nem onde vai terminar. Então, por exemplo, uma reta, ó, ela começa, a gente só descreveu um pedacinho dela, mas essa reta, onde vai parar? Onde que ela começou? Também não sei. Onde que ela vai parar? Também não sei, gente. Então, por isso que a gente usa o termo infinito, tá? Mas como que a gente demonstra os pontos? Ó, eles são demonstrados com letras maiúsculas. As retas são demonstradas com letras minúsculas. E os planos com a letras do alfabeto grego. Alfa, beta, gama. Isso é só para uma questão assim, da gente, assim, quando iniciar, a gente saber, né, como que é demonstrado cada uma das coisas. Então, como eu já falei, o ponto não possui definição. E o ponto é considerado a base de toda a geometria, pois é a partir do conjunto deles que são formadas figuras, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um triângulo. Ele foi formado a partir de 3 pontos. Nós tracemos entre esses pontos retas, né? E formamos um triângulo. E aí depois, turma, ó, reta. Uma reta é um conceito primitivo, né? E a ideia que a gente tem, ó, a gente traçou uma reta, um pedaço de uma reta, né? Porque ela continua até onde a nossa imaginação vai. Quando a gente simboliza esse pedacinho de reta em um ponto, a gente chamaria ela de semi-reta. Quando nós determinamos entre esse segmento 2 pontinhos, ele vira um segmento de reta. Mas nos exercícios eles usam bastante esses termos, segmento de reta, então só para a gente ter uma ideia que o segmento de reta é um pedacinho de uma reta. A semi-reta também, só que eu delimito só de um lado, né? Então, digamos assim, a reta começou aqui e ela vai crescer desse ponto para cima aqui, ó. Agora vamos ver aqui, ó. Esses são conceitos importantes, principalmente para o Enem, porque eles usam bastante esses termos, né? De paralelo. O que são paralelos, né? Coisas. A gente usa muito nas ruas, né? Ah, tem uma rua que é paralela à outra rua, né? O que é esse conceito paralelo? Ó? Então, peguem essas duas retas aqui, ó. Quando elas são paralelas, é porque, por exemplo, ó, essa reta é infinita. Então, onde que ela vai se encontrar? A reta S vai se encontrar com a reta T. Pelo menos aqui no desenho, né, você não vê nenhum ponto em comum entre elas, né? Então, o conceito de paralelo justamente é esse. Essas retas não vão se cruzar. Então, ST vão ser paralelas quando elas não tiverem pontos em comum. Então, por exemplo, ó, essa reta vai seguir nessa mesma direção, ó, no mesmo infinitamente. Onde que elas vão se cruzar? Se ela continuar nessa mesma direção, elas não vão se cruzar. Por isso que elas são chamadas de paralelas. Para a gente entender melhor, ó, o que são, quando elas não são paralelas, elas são concorrentes. E o que quer dizer concorrente? Ó, vamos traçar uma reta aqui. Ó.
Então, eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui, ó. Elas formaram um ponto em comum, ó. Então, a gente chama, por exemplo, que essa reta é S e essa reta T, elas são concorrentes. Um caso particular de reta concorrente é quando elas formam um ângulo de 90 graus, que é um ângulo notável da engenharia, da geometria, né? Um ângulo de 90 graus é simbolizado por esse pontinho e esse quadradinho, né? Chamado de ângulo reto, né? Aqui eu não vou conseguir fazer uma reta. Mas veja a diferença. Ó. Essas são concorrentes, ó. Então, esse ângulo aqui não é de 90 graus, né? Aqui, ó, você vê que é uma reta perpendicular. E é um caso de retas concorrentes. Mas, pessoal, não se preocupem, né? O que a gente vai começar a se preocupar é justamente agora. Quando a gente fala de ângulo. O que é um ângulo, turma? Por exemplo, ó, eu tenho duas retas concorrentes. Essas retas concorrentes, ó, elas formaram, a partir dessa origem aqui, ó, elas formaram uma região que a gente chama de ângulo, né? Que é justamente essa parte interna entre as duas semi-retas. Então, aqui eu tenho o vértice e aqui eu tenho o ângulo. O ângulo, ele tem a região interna, que está entre aqui essas duas retas, e a região externa, né? Então, esse seria um ângulo externo, e esse daqui um ângulo interno. Por que que eu digo isso? Porque se eu tiver traçar uma outra reta aqui, ó, então ele é interno a esse triângulo, né? Tá vendo? Ó? Aí se eu traço aqui uma outra reta, esse ângulo que eu marquei aqui, ele é externo ao triângulo, né? Alguém fez alguma pergunta? Eu vi um barulhinho do chat. Olha lá. Professor, Claro, diga. uma vez eu ouvi eles dizerem, né, eu estava estudando sobre isso de forma no YouTube mesmo, e que dizendo que as retas paralelas se encontram no infinito, é verdade? É uma suposição. Né? Como Mas assim? quando você desenha elas aqui, por que eu chamo elas de paralela? Porque elas não têm nenhum ponto em comum, né? Elas podem, lá no infinito, lá onde a gente não consegue enxergar, se encontrarem. Né? Mas isso é um... O que eu quero que vocês entendam é que as retas ditas paralelas é que elas não têm pontos em comum, né? Como as concorrentes, né? Que elas formam um pontinho em comum aqui. Então, tipo, em relação ao nome dela, seria apenas pelo objeto visualizado, né? Para aquele exercício, por exemplo. Entendi. Nessa geometria que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com essa parte que a gente está enxergando aqui, tá? Eu não vou entrar nos postulados, né? Nessas coisas que hoje em dia é muito pouco cobrado no vestibular, né? Então a gente vai pôr mais a mão na massa para resolver exercício. Como que eu classifico os ângulos? Ó? Ângulo agudo é um ângulo
A referência, turma, é um ângulo de 90 graus, ó. Esse ângulo aqui, ó. Ângulo reto. Quando o ângulo for menor que 90 graus, eu chamo ele de agudo. Quando ele for maior, ó, nesse caso aqui, ó, ele é maior que 90 graus, ele chama obtuso. Alguns livros vão chamar eles de obtusângulo. É um nome mais um pouquinho diferente, estranho, mas hoje em dia a maioria traz ângulo obtuso. E agudo, não lembro se tem um nome específico. Depois, se eu lembrar, eu digo, tá? Então, ângulo de 90 graus, ângulo reto. Ele vai ser referência para a gente chamar um ângulo de obtuso ou um ângulo de agudo, né? Mas outro termo é um ângulo raso, ó, que é quando duas semirretas formam um ângulo de 180 graus. Tá vendo aqui, ó? Esse ângulo, a gente imagina que é 180 graus. E a maioria dos exercícios, turma, a gente vai basear nesses dois, ou ele é 180 ou 90 graus, né? Por exemplo, ó, eu tenho aqui um ângulo alfa, tá vendo esse ângulo alfa aqui, ó? Ele vai ser, né, junto com o ângulo beta, eles formam 90 graus, né? São dois ângulos que formam 90 graus. Um exemplo, né, é esse ângulo aqui, que seria representado por alfa, né? E esse é o beta, ó. Alfa mais beta, né, vai dar 90 graus. Como que a gente aplica isso, ó? Vou já para os exercícios, ó. Olha esse primeiro exercício aqui. Ele quer saber o valor de x. Opa. Quanto que vale x, turma? Tá vendo o x aqui, ó? 20. 20. Isso. O tudo vale 50, né? Então, o 50 é formado pelo ângulo de 30 mais o x, né? Então, a gente vai passar o 30 para lá, vai ficar 50 menos 30, que é igual a 20, né? Isso daqui é o valor de x. Só para a gente se aquecer, né? Olha o B aqui, ó. E agora, hein? Quanto vai ser o valor de x aqui? Acho que talvez 35 também. Ou Ó, não? nós temos isso tudo vale quanto? 180. Isso. Então a gente vai falar assim, ó, x mais 90. Tá vendo que esse aqui é 90 graus? Tá duplicado. Isso, acho que tem o microfone aberto. Agora não dá mais eco. Obrigado. Então, x mais 90 mais 35 vai dar 180 graus. Que é esse ângulo inteiro aqui, né? Que eu desenhei de vermelho. Então, ó, x vai ser igual a 90 mais 35. 125. Isso. Aí você vai fazer, ó, 180 menos 125. Ah, 55. Então, o ângulo x vai valer 55 graus.
Olha esse daqui, ó. Esse daqui, ó, além da gente utilizar a geometria como base, né? A gente faz uma equação do primeiro grau, né? Por exemplo, o ângulo inteiro vale quanto? Ó? Tá vendo? Tudo isso vale quanto? 360. Isso. Então a gente vai fazer assim, ó. Vai somar os três ângulos, ó. 2x mais 40 mais 5x menos 10 mais x mais 60 igual a 360. Então, tudo que tem x a gente vai somar. Ó. Vamos recordar a equação? Ó, então, eu tenho 2x mais 5x e mais x. Ó. 5x mais 2x, 7x, né? Mais x, 8x. Opa, agora eu vou somar os números aqui, ó. 40 mais 60. 100. 100 menos 10, 90, né? Então, eu pulei uma etapa aqui, ó. Então, agora a gente vai pegar os números, né? 40, menos 10 e 60. Então, 40 mais 60, 100. Então, ó, mais 100 menos 10. Tudo isso igual a 360. Então, olha lá, 8x, 100 menos 10, 90. 90. Igual a 360. 8x, então vai ficar 360 menos 90. Dá 260? 270. Dá 270. Ih, será que vai dar? Dá sim, professor. Dá 33,75. Então, 360 menos 90, 270. Aí o x vai ser o quê? 270 dividido por 8. Aí vai dar mais ou menos 33,75 graus. Tinha que dar exato isso daí, né? Bom, pelo menos o resultado tá certo, isso que importa. Uhum. Então, alguma dúvida, turma, nessa resolução? Não. Qualquer coisa é só chamar, tá? Ixi, olha esse daqui, turma. Eu não falei de bissetriz, né? Então, eu vou falar logo para vocês o que é uma bissetriz. Quando eu tenho um ângulo e ele é cortado aqui no meio por outra semirreta, e essa semirreta, ela divide o ângulo na metade. Então, esse ângulo vai ser igual a esse. Então, ele fala que OP é uma bissetriz. Então, o que eu posso dizer? Ó? Que 3x menos 5 é igual a 2x mais 10. Então, a bissetriz é uma semirreta que vai cortar um ângulo exatamente na metade. Então, nós podemos dizer que esse pedacinho aqui, que é 3x menos 5,
vai ser igual a 2x mais 10. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui, ó, de 90 graus. E essa daqui é uma bissetriz. Ele vai dividir o ângulo, então, em 45. E outra parte em 45 também. Então, isso a gente chama de bissetriz, tá? Já estamos aprendendo uma coisa avançada da geometria, hein? Mas depois a gente vai falar com mais calma sobre bissetriz, tá? Não se apavorem que depois a gente volta, ó. 3x. Esse 2x vai passar por outro lado, vai ficar menos 2x, né? Vai ficar 10, no outro lado vai ter 10, e o menos 5 passa para o outro lado, fica 5. Então, nós vamos ter 3x menos 2x, 1x, né? X igual a 15. E x vai ficar igual a 15. Essa é a resposta do exercício. Esse segundo aqui, eu só vou fazer o... Até que horas vai a aula hoje? Desculpa. Já estamos a 22 horas. Até 22h10 ou 22h20? 22 e 15, professor. 22h15? Isso. Ok. Primeiro dia, né? Ainda não estou acostumado com o horário. Olha aqui, turma. Esse daqui, ó. Se a gente pegar esse ângulo grandão, então a gente vai poder escrever aqui 2x mais 4x mais 30 igual a 180, né? Concordam comigo? Isso. 2x mais 4x, 6x, ó. 180 menos 30, 150. Isso. Então, x vai ser igual a 150 dividido por 6. Vai dar um número quebrado também, né? Deu 25, Então, não foi quebrado. 25 graus. Difícil, turma? Aí depois, ó, tem vários exercícios para vocês fazerem, né? Esse daqui, ó, já seria o exercício para vocês tentarem fazer, mas eu vou deixar 2 aqui, ó. Tá vendo? Depois vem a resposta. E aí, a gente já... A aula é corrida, né, turma? Já começamos com outro conceito de ângulo, que são opostos pelo vértice, ó. Esse é o vértice. Então, ó, eu posso dizer que esse ângulo alfa é igual ao ângulo gama, ó. Tá vendo? Esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Assim como o beta, que também é oposto ao ômega aqui, ó. Esse daqui também é igual a esse. Outra coisa que a gente tem que perceber, turma, que nessas retas, ó, tá vendo aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó, mais esse, eu formo 180 graus. Então, o que eu posso dizer, ó? Que o ângulo gama mais o beta, ele forma 180 graus. Espera aí que saiu aqui, ó. Agora apareceu. Gama mais o beta é igual a 180 graus
E o alfa mais o ômega também 180 graus. Está enxergando aqui, turma? Esse ângulo gama, quando junta com esse ângulo alfa aqui, ó, ele forma 180 graus, ó. É um ângulo reto, ou melhor, raso, né? Isso, então, são propriedades que a gente pode observar aqui quando a gente tem retas paralelas e concorrentes, ó. Tá vendo, ó? RS são paralelas, ó. A gente escreve assim, ó, R paralela a S. E a T, ela vai cortar as duas. E olha quantos ângulos eu consigo formar, ó, 8 ângulos. E olha o que eu consigo observar nesses ângulos, ó. Esses dois, por exemplo, ó, formam 180 graus, ó. O C e o B também formam 180 graus. O A e o C estão opostos pelo vértice. Então, eles são iguais. E eu posso dizer que esse A aqui, ó, é igual a esse E. O ângulo B aqui, ó, ele pode ser igual ao ângulo F. Porque as retas são paralelas, né? Como que a gente aplica isso nos exercícios, ó? Primeiro exercício. 2x menos 10 e o outro ângulo é 40. Eles não são opostos pelo vértice? Então, o que eu posso dizer desses dois ângulos? Ó? Que 2x menos 10 é igual a 40. Eu tiro que 2x igual a 40 mais 10. X igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25. Olha que fácil, né? Só para a gente... Mas agora vamos ver esse daqui, ó. Tem um também, vamos ver se eu consigo chegar nele aqui. Mas vamos analisar esse primeiro aqui, ó. Como que a gente resolve? A gente vê por essa propriedade que a gente estudou. Duas retas paralelas e a gente corta por uma transversal, ó. Então, ó, nós temos esse ângulo aqui e esse, né? Esses dois ângulos aqui, ó, a gente pode dizer que eles são iguais, ó. E esse ângulo aqui, ele também é igual a esse ângulo aqui, ó. Existe uma regrinha na geometria que a gente tem que achar um Z, ó. E quando a gente acha o Z, os ângulos que formam a letra, que são esse e esse, eles vão ser iguais. Então, olha que interessante, ó. Vou fazer com um marca-texto, ó. Eu estou vendo um Z aqui, ó. Onde que estão esses ângulos aqui, ó? É esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó. Então, eu posso dizer que 2x é igual a 3x menos 20. Estão acompanhando, turma? Sim, pro. Dúvida? Sim. Por enquanto, não. Só deixa eu pegar aqui uma... Agora não apareceu para mim liberar a caneta aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui assim mesmo, ó. Eu vou falar que 2x é igual a 3x menos 20.
Aí eu passo 3x para cá, ó. Vai ficar menos 3x mais 2x igual a menos 20. Menos 3x mais 2x, ó. A gente subtrai, né? E dá o sinal do número maior, ó. Menos 3x, o maior número é o 3, né? Então, ele tem um sinal negativo, então vai ficar, o resultado vai dar negativo, e a gente subtrai. 3 menos 2, 1x, né? Que aí a gente só pode escrever só menos x, tá bom? E aqui menos 20. E agora, turma? Menos x igual a menos 20, né? X é igual a 20, então? Isso. Menos x igual a menos 20. Espera aí que de vez em quando a pontinha da caneta some para mim, ó. Tem um jeito na aritmética, né? Na álgebra, que a gente corrige isso, né? Que a gente multiplica por menos 1, ó. Vou multiplicar por menos 1. Então, ó, menos 1 vezes menos x, ó. Menos com menos fica mais. Porque eu não posso ter o x negativo, eu quero o valor de x positivo. Menos 20 vezes menos 1, ó. Menos com menos fica mais. 20 vezes 1, 20. Então, a gente conclui que o x é igual a 20. Então, tem essa técnica aqui que a gente multiplica por menos 1 para corrigir o sinal negativo, tá bom? Não sei se vocês estão lembrados disso, mas como estamos iniciando agora, né? É bom a gente sempre comentar isso daí. Porque isso é fundamental para a gente resolver e não errar a questão, né? Então a gente sabe que o x igual a 20. Agora temos que calcular o y, né? Então posso dizer aqui que, tá vendo, ó, que y mais 10 igual a 2x. Como x igual a 20, então 2x vai ser 40, né? Então, y mais 10 igual a 2x. O y vai ser igual. O 10 vai passar para lá, né? E eu vou fazer 2 vezes 20, né? Porque o x vale 20. Opa, só que é negativo, né? Então aqui vai ser sinal negativo, tá? Vou escrever mais escuro aqui, ó. Então aqui vai ficar, ó, y igual a 40 menos 10, que é igual a 30, ó. Então, y é 30 e x igual a 20. Olha o que ele pede, turma. Qual o valor de x mais y?
Então vai ser 20, né? Mais 30. 80. Opa! 20 mais 30 vai dar 50, né? 50. É Sim, 50. Perdão. É o horário. Isso. Vocês viram que tem 20 aqui, né? Então, cuidado com o que eles pedem no exercício, tá? Que a gente pode achar, achei x igual a 20, ó, marca E. Mas olha o que ele quer saber, x mais y, que é 50, ó. Então, essa, só faltava ele colocar x, o valor de y, né, que era 30, né? Para confundir mais vocês, né? Nós, os vestibulandos, né? Dúvidas? Não. Foi Não. boa aula. Boa aula. Bom, na aula que vem, turma, olha como é rápida essa aula, né? Eu começo por aqui, ó. Por esse exercício aqui. E aí, ó, o que a gente vai ver? Ó? Além de ver mais um pouquinho desses exercícios, a gente já vai falar sobre triângulos, tá bom? Que é a primeira figura, né? O primeiro polígono, né? O polígono mais simples, né? Que é o triângulo. O polígono da geometria. Então, nós vamos estudar o triângulo, ó. Beleza. Então, nossa aula foi rápida, né? Espero que vocês tenham gostado, né? É um prazer estar aqui, né, com vocês, né? Eu gosto muito dessa oportunidade, né? De estar com vocês aqui no cursinho, né? É uma chance, né? Não só de transmitir meus conhecimentos, mas também aprender também, né, turma? Porque quando a gente estuda para dar aula, a gente também está aprendendo, né? E então, muito obrigado aí. 98 alunos, né? Às 10h15, né? 10h20, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham aproveitado esse momento rapidinho aí. E a gente tá de volta aí na segunda-feira que vem para mais uma aula de geometria, tá bom? Beleza. Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Bom descanso aí, professor. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigada pela aula maravilhosa, dedicação. Tem até um e-mail próprio do Colmeia. Obrigada, professor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, viu? Imagina, a gente que agradece, professor. Então, até segunda. Ou até uma outra oportunidade, quando surgir uma aula vaga, quem sabe eu me encaixo e eu apareço aí para mais uma aula de geometria. Com certeza. Tá, se tiver, a gente te avisa sim, a gente chama você. Obrigada pela sua dedicação, a didática, foi uma aula bem didática. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do nosso primeiro dia. Tenha passado uma boa impressão, o nosso cursinho. E amanhã a gente continua, então, com as outras aulas. É o mesmo esquema, tá? Então, para vocês acostumarem, só muda os professores, né? Segunda-feira que vem é o Ricardo de novo. A nossa grade, né, repete todo dia, é a mesma grade. Bom, então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Ficamos muito felizes de ter aí mais de 120 alunos hoje, né? Espero que continue assim. Eu tenho uma pergunta. Amanhã, que é terça-feira, vai ter aula que vai começar às 18? Ou não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É na próxima que vai ter o plantão, tá? Ah, então tá bom. Na próxima semana. Tudo bem, então. Vai ser plantão de biologia aprofundamento. A gente... Oi? Pode falar. Era essa mesmo que eu estava falando. Tá, depois a gente vai ter outros plantões também, tá bom? Que a gente vai colocando
ao longo do cursinho, a gente vai avisando vocês, tá? Tá bom. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Só puxando o gancho do Pedro, as aulas do plantão também ficam gravadas? Porque é o horário que eu não consigo assistir, né? Aí eu queria Sim, aproveitar também. fica gravado também, tá? Beleza. Obrigada. Imagina. Boa noite.